Olá, eu me chamo Gilson Ferreira e você está assistindo ao podcast Autoridade Policial, um projeto do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás. Aqui comigo, Dr. Adriano Costa, presidente do Sindepol, que vai nos apresentar o convidado de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Enfim, hoje um episódio muito especial, o 20º episódio do nosso podcast Autoridade Policial, e chamamos ninguém mais, ninguém menos do que o vice-presidente do PL aqui do Estado de Goiás, Fred, um candidato jovem, mas uma figura muito promissora e que nós queremos conhecer um pouco mais. Enfim, Fred, eu vou te pedir já, te agradecendo pela presença, te pedir para você fazer uma breve apresentação, se você é aqui do Estado de Goiás, e a gente começa o nosso descontraído bate-papo. Vamos lá, obrigado, Adriano, obrigado, Gilson, pelo convite. Obrigado quem está nos acompanhando, né? Meu nome é Fred Rodrigues, né? Tenho 40 anos e acabei de sair de uma disputa pela eleição aqui de Goiânia, na nossa capital, onde a gente, graças a Deus, somos muito bem votados, mas mais que isso, tivemos a oportunidade aí de receber muito carinho da população. Né? Me considero de direita, me considero conservador, estou hoje como vice-presidente estadual do PL, presidente ao senador Wilder Moraes, e estamos aí trabalhando, cara, buscando sempre defender os valores e princípios da direita, mas sempre norteado pela verdade. A gente vai fazer uma divisão que é sempre assim, né? Eu falo a parte mais séria, o Gilson, só as gracinhas, mentira. Mas enfim, conta pra mim um pouco como o Fred chegou ao mundo político. A sua formação não é essa, Você disse que não tem parente político. Conta pra mim como é que foi a trajetória até você iniciar nesse mundo desconhecido, né, pra você até então, que é o mundo político. Eu tenho 40 anos, né? Eu nasci em 84. Eu tenho poucas lembranças da eleição ali de 89, aquela que o Caiado participou, né? O Collor foi eleito. Tenho já umas lembranças um pouco mais vívidas do impeachment, do processo do impeachment, o Itamar Franco assumindo. O Fernando Henrique, se não me engano, era o ministro da Economia, teve a criação do Real, né? O RV, depois Real. Fernando Henrique assumindo, ganhando as duas eleições do PT no primeiro turno, e eu acho que durante toda a década de 90, eu acho que era natural para as pessoas que viviam naquela época enxergar o PT, porque pelo menos era a forma como eles se posicionavam como um partido de combate à corrupção. Esse era o grande lema do PT na época, né? Combater a corrupção, faziam CPIs a todo momento, denunciavam tudo. Então, quando eu cheguei em 2002, né, com 17 anos, né, meu primeiro voto, e o Lula estava concorrendo, o PSDB saindo, já com duas eleições, o Brasil estava, de certa forma, assim, um pouco fadigado do PSDB, acabou que o meu primeiro voto foi do PT, né? Mas o que eu sabia naquela época, 2002, com 17 anos, fazendo 18, eu era praticamente, assim, um ignorante político. Não que eu seja um mestre da política hoje, mas hoje já tenho muito mais capacidade e bagagem para poder decidir. Então, naquela época, eu, com muitas pessoas, acredito que eu fui enganado pelo que o PT se disporia a fazer. Porque em 2003 a gente já começou os casos de corrupção, né? Se eu não me engano, com o Valdomiro Diniz. Foi um dos primeiros... O Valdomiro foi? Da corrupção dos Correios. Enfim, o embrião que foi o dos Correios, que foi o embrião do Mensalão, que a gente viu ali no decorrer de 2005. Em 2005 eu já na faculdade e eu comecei a me interessar mais, porque veio toda aquela situação que veio, de certa forma, como um choque para mim, né? Eu lembro até hoje qual foi o acontecimento, assim, que me fez tomar uma decisão de que, olha, realmente, a SPT aí não tá fazendo nada do que disse que faria, que foi a entrega das refinarias nossas na Bolívia, por Evo Morales, que o Lula realmente decidiu entregar, né? O Evo Morales praticamente expropriou as refinarias, e o Lula falou, não vou brigar com ele tem direito, tá lutando pelo povo boliviano. E aquilo ali falou, cara, realmente esses caras não estão a favor do Brasil. Eles estão a favor da ideologia política de esquerda deles, né? O Brasil fica em segundo, terceiro, quarto plano. E a partir daquele momento ali eu já comecei a me identificar mais, talvez eu já fosse, mas eu comecei a identificar mais com os valores da direita. E naquela época era muito incipiente, nem tinha as redes sociais, estou falando de 2005, 2006, 2007. E basicamente era uma resistência ser da direita naquela época, ainda hoje de certa forma, mas naquela época era ainda mais porque não tinha veículos de comunicação. O governo petista, obviamente, desbanjava recursos para comunicação, milhões e milhões, então dificilmente você via algum veículo de imprensa falando contra. Se eu não me engano era só a Veja e o Reinaldo Azevedo, articulista da Veja, que hoje, inclusive, é um dos maiores defensores do PT, né? Ninguém vai entender o que acharam desse cara aí para ele defender tanto o PT hoje. Mas isso acho que gerou em mim ali o princípio do interesse de estar, talvez, na oposição intelectual do governo de ocasião, né? Só para fazer um recorte aqui, a questão da infância, você falando,
E eu fiquei pensando, olha, tudo bem, pode ter surgido a vontade política, nesse momento aí dos 17, 18 anos, ela começou a aflorar. Mas e essas ferramentas de falar, de se comunicar tão bem? Você já conseguia sentir na infância que você era um bom comunicador? Você tinha alguma liderança na escola? Porque isso a gente consegue perceber que é uma habilidade construída. Você se rememora de algum ato lá na infância que tenha já te mostrado que você teria um fértil terreno para trabalhar na comunicação? Olha, eu nasci e cresci no Novo Horizonte, né? Até os 12 anos. Minha família sempre trabalhou muito. Meu pai e minha mãe vieram lá de patrocínio com minhas 2 irmãs ainda novas, trazendo minha mãe, trazendo minha avó e a irmã da minha avó e minha tia. Então veio praticamente uma família inteira para morar num barracãozinho lá em Campinas, né? E com muito esforço a gente conseguiu financiar a nossa primeira casa própria, né? Que foi ser paga lá no Novo Horizonte quando eu já estava com 12, 13 anos. Então, assim, lá em casa nunca teve talvez esse acesso facilitado nesse sentido, ou uma exploração de comunicação maior. Eu tenho 2 irmãs que são jornalistas, né? A Mátia e a Rosane. Mas elas sempre foram jornalistas editoriais, de escrever, né? Elas nunca foram muito de TV e são produtoras, excelentes jornalistas, excelentes profissionais, mas não tinha essa comunicação, não teve muito essa questão da comunicação lá em casa. Teve minha mãe que cantava bastante, não tinha vergonha nenhuma de cantar. Minha mãe vivia cantando pela casa e era muito comunicativa, mas no sentido social da palavra, não de argumentação política. Eu realmente nunca consegui identificar. Na minha época do colégio, eu não comprava briga, não era o líder da classe, né? Tinha um ou outro entreveiro lá eu estudei no colégio objetivo da T2 ali, tinha um ou outro entreveiro quando o ar-condicionado falhava e eu era o primeiro a reclamar. Até peço desculpas aí às nossas diretoras lá da época pela falta. Era descomedido. Era descomedido, não precisava disso. Isso aí tinham que lidar com muitos jovens na época lá e coisa que o jovem mais tem que fazer primeiro é envelhecer. Na faculdade eu também não participei de CA, de DCE, e eu vi as pessoas participando, e eu não conseguia, inclusive nomes tradicionais da política, que hoje até atuam como deputado, participavam na época, né? E não sei, eu acredito que foi mais essa indignação com o que eu vi o PT fazendo, que foi me disponibilizando as ferramentas de uma forma inerente, sem eu nunca procurá-las de forma consciente, né? A única coisa que eu consigo lembrar da minha infância é que eu gostava de ler muito. Nossa, eu lia muito mesmo, a ponto de... Coitada, minha mãe, quase todo o salário dela ia pra gibi e revista em quadrinho que eu comprava. Então, desde 5 anos, assim, eu aprendi a ler, já comecei. E depois eu acho que por isso, por causa de ler muito, eu comecei a ler literatura brasileira, eu fiquei muito bom em redação. Então, assim, eu era péssimo nas outras matérias, mas a redação sempre me salvava, porque eu fazia a média ali. E redação e literatura. Então, eu acredito que talvez isso possa ter sido uma base. Uma coisa que a minha mãe fez também, apesar de que na época a gente não era muito bom de condições financeiras, graças a Deus com o tempo foi melhorando, mas minha mãe me colocou no inglês muito cedo. Então, com 9 anos eu já fiz um curso de inglês e 15 anos eu já estava terminando o curso, 14, 15 anos, e eu lembro que tinha pessoas lá na minha classe entrando com 30, 40, né? Isso terminei então em 2000 por aí. E esse acesso à língua inglesa possibilitou que eu tivesse também um acesso a uma literatura e argumentação política que você não tem acesso no Brasil. Aqui, a curadoria dos argumentos, da argumentação e dos debates que chegam aqui, ele é feito quase que totalmente por profissionais de esquerda que selecionam o que você vai ter acesso. Então, isso meio que me desprendeu digamos assim, da autofagia intelectual brasileira, né, que sempre joga os mesmos argumentos, e possibilitou que eu tivesse acesso a argumentos melhores para poder participar dos debates, que foi efetivamente onde eu desenvolvi a minha comunicação. Shapiro é uma inspiração? Com certeza, né, o Ben Shapiro, todo o pessoal lá do Daily Wire, né, o Ben Shapiro. Eu acho que talvez o que mais me cativou assim foi o Thomas Sowell, né, que é um filósofo e economista, ele já deve estar com 94, 96 anos, está produzindo até hoje. Li um artigo dele ontem falando sobre a guerra tarifária que o Trump está empreendendo, e é um cara assim que conhece de perto, como muitos
como muitos intelectuais, titãs intelectuais da direita hoje, foi esquerdista na juventude, e o Thomas Sowell é curioso, porque ele foi esquerdista e ele deixou de ser quando ele foi trabalhar no serviço público. E ele foi trabalhar no serviço público e ele viu que o serviço e a burocracia estatal era quase que, principalmente na parte do executivo, né, era quase que totalmente formada para resolver aquela coisa do tropa de elite, né? O sistema tá aqui para resolver os problemas do sistema, meu amigo, não é para resolver os seus. Então ele meio que virou um libertário e mais para frente na vida um conservador, né? Então Thomas Sowell, outro cara muito bom de debate, que aí já não entra na área da política, mas na área da apologética, que é o William Lane Craig, e ele eu como cristão escuto bastante, apesar de eu ser católico e ele evangélico. Ele fez alguns dos debates mais formidáveis da humanidade, assim, contra ateus, contra ateístas, agnósticos, né? Inclusive contra o Christopher Hitchens, e que já falecido. Então, a oratória dele para debate me ajudou bastante, né? A forma como ele explicava com muita clareza todos os argumentos, sem deixar ponta solta, prevendo os argumentos do adversário antes mesmo da pergunta ser iniciada. Então, aquilo ali de retórica, assim, me ajudou bastante. Mas, claro, o Ben Shapiro, já é uma escola mais nova, né? Praticamente da minha idade. O John Lott, que trata muito a respeito da questão do desarmamento, né? Boa parte do que a gente entende hoje de defesa da questão do direito à legítima defesa do cidadão vem dos argumentos formulados pelo John Lott Jr. E mais alguns aqui, eu nem quero falar, não vou acabar esquecendo, mas realmente hoje no Brasil a gente já tem uma qualidade muito maior, mas ali no começo de 2006 até 2015, assim, ter acesso a esse pessoal dos Estados Unidos, ou na língua inglesa, né, não só dos Estados Unidos, mas da língua inglesa, próprio Russell Kirk, né, os escritos do Winston Churchill também, e acabaram me ajudando. O George Scruton também, né, infelizmente faleceu. Então, assim, é muita gente, cara, e graças a Deus, essa visão da minha mãe lá atrás, de se sacrificar para me colocar num cursinho de inglês, cara, me deu uma certa vantagem aí e proporcionou. E aí essa tua bagagem, mais essa tua indignação, né? Como você falou, você votou no Lula e logo você percebeu que não era aquilo que você imaginava, e essa bagagem aí você encontra uma caixa de ressonância nas redes sociais. E aí as redes sociais que vai te impulsionar para um conhecimento do público. Sim. Como que foi esse começo teu com as redes aí? O PT, não só pela dominação que ele fez nas universidades, né, e isso foi um projeto que eles começaram lá atrás, né, lá na década de 50, 60, talvez, não só o PT, a esquerda em geral, né, eles começaram a abandonar o comunismo clássico, né, o marxismo, a luta de classe, que eles viram que não funcionou em lugar nenhum, né, o próprio Mises refutou completamente a luta de classe e o comunismo pela impossibilidade de fazer a previsão do cálculo social, do cálculo econômico, e a União Soviética viu que não tinha como manter-se o comunismo da forma que existia. Então eles tiveram que fazer uma abertura econômica ali mais por trás. Então tinha mais ou menos um capitalismo ali, black market, né? Um mercado negro do capitalismo sustentando toda aquela utopia do regime soviético. Tanto é que quando caiu o Muro de Berlim, quando a União Soviética acabou, do dia para a noite tinham bilionários da Rússia. Véio. De onde vinham esses bilionários? Eram os oligarcas que trabalhavam junto com a tirania para poder se manter. Então, viu ali que realmente essa repartição, luta de classes e o Estado vai deixar de existir para o comunismo tomar conta, isso não existia. Então, eles começaram lá atrás a substituir a luta de classes, né, de proletariado contra empregador, pela luta de militâncias, o que eles chamavam de lumpenproletariado. E isso descambou porque a gente vê hoje, né, para as várias militâncias, né, militância racial, militância LGBT, que acabam criando rupturas no tecido social da sociedade. Mas, e foi justamente isso que me fez perceber que esse pessoal estava muito à frente da gente, muito à frente da direita, porque eles já tinham um plano de dominação prevendo que o comunismo não funcionou, mas antes deles assumirem que o comunismo tradicional não funcionou, eles já tinham um plano para capturar mentes e corações sem dar um tiro. Então eles falavam, do Gramsci falava, gente, tem que capturar isso aqui sem dar um tiro. E eles conseguiram tomar, de certa forma, e entrar em quase todas as instituições, quase todos os meandros da sociedade sem dar um tiro, simplesmente pela força do convencimento, onde coloca as pessoas se sentindo culpadas por coisas que elas nunca, maldades que teoricamente elas nunca realizaram, né? Então isso foi algo que me deixou espantado, né, com a capacidade desse pessoal, do Gramsci, do pessoal da escola de Frankfurt, Horkheimer, aquele pessoal todos. E
quando isso começou a chegar aqui no Brasil e o PT conseguiu construir de uma forma muito precisa esses ensinamentos, eles tinham praticamente o total monopólio do discurso político, do discurso público. Eles tinham um monopólio de tudo, até das boas intenções, né? E de repente chegou as redes sociais. Então a gente conseguiu fazer em 5 anos o que eles demoraram 40 para fazer. A gente não conseguiu desfazer, mas a gente conseguiu fazer em 5 anos o que eles demoraram 40. Então eu costumo dizer que a seção de comentários do Facebook quebrou a hegemonia do discurso que o PT tinha. Porque você via ali, saiu uma manchete do Estadão falando alguma coisa boa do Lula, né, na época, ou da Dilma. E aí, de repente, começava a aparecer os comentários embaixo, né? Ah, não concordo, isso aqui tá errado. Então quebrava aquela percepção, não sei se vocês lembram, o Lula estava com 90% de aprovação, segundo as pesquisas, né? Muito confiáveis, mas estava com 90% de aprovação e todo mundo achava que ele era o melhor cara do mundo. E de repente você via lá num comentário no Facebook um cara lá no Pará concordando com você a respeito do que o PT representava pro país. E aquilo foi se multiplicando, foi criando um efeito multiplicador, a gente começou a ter os primeiros influencers políticos e sem dúvida eu acho que essa questão das redes sociais nesse nível foi aquele, assim, aquele cordão de esperança que conseguiu tirar a gente dessa piscina, né? O bote salva-vida que tirou a gente desse lago de esgoto que estava a comunicação totalmente monopolizada pela esquerda. E você acha que essa pluralidade de opiniões é o que preocupa hoje alguns que defendem aí uma regulamentação de redes sociais? 100%. É 100%. A única preocupação deles hoje é censurar, obviamente com ares de defesa da democracia, censurar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão ela é a mais importante. A liberdade de expressão ela é mais importante que a democracia em si. Porque com a liberdade... Se você não tiver democracia, mas tiver a liberdade de expressão, você pode lutar pela democracia. Agora, se você tiver democracia, mas não tiver liberdade de expressão, você não tem a democracia. Você vai ter um fantoche, né, um arquétipo de democracia que não tem nada a ver com a verdadeira democracia. E quase ninguém percebe isso. E esse pessoal, esses tiranos, se aproveitam disso. Então eles se encarnam, eles são a democracia encarnada. Quando você faz uma crítica a eles, na verdade, você está criticando a democracia. Logo, você tem que ser anulado e expurgado da sociedade. Mas é justamente por isso que eles falam tanto de regular as redes sociais. As redes sociais são o último bastião entre eles e a dominância total das mentes e corações que eles querem ter. Né? Não é nem questão que eles querem que você concorde com eles. Eles querem simplesmente que você tenha medo de discordar. Você não precisa acreditar no que eu acredito, mas você nunca vai levantar a voz para duvidar do que eu estou falando. E com isso eles já estão completamente satisfeitos. Isso desembarca também nas militâncias, né? A gente vê hoje em dia como o pessoal, principalmente da militância LGBT, é extremamente agressivo, né? Querem impor coisas assim, como crianças trans, procedimento de mudança de sexo para criança e adolescente. A gente vê a questão da militância racial, né? Que tenta criar absurdos, como que foi decidido pelo STJ, se não me engano, recentemente, onde falaram que não existe racismo de brancos, de negros contra brancos. Então é tudo algo muito planejado, muito trabalhado, para que a sociedade fique amarrada a uma tirania. Se não uma tirania do fuzil, hoje em dia é a tirania do pensamento, que é o que eles verdadeiramente querem implementar. Fred, eu tenho você falando, eu aqui raciocinando sobre hoje uma dicotomia na nossa democracia. Existe aquela velha forma de fazer política, que é uma aristocracia, às vezes, histórica ali de um determinado estado e que consegue fazer sucessão, que tem aquela rede física de contatos, que consegue sensibilizar o eleitor. E hoje nós temos uma nova forma de fazer democracia, que é, às vezes, o candidato ali no seu quarto vem com um discurso extremamente adequado para parte da população. Esse indivíduo não precisa mais daquela rede, né, daquele capital social antigo, oligárquico, às vezes, aristocrático, que sensibiliza as pessoas, às vezes, pela entrega de bens materiais. Hoje nós temos uma nova forma de fazer democracia. Você vê algum risco nessa nova forma de fazer democracia? Você vê vantagens nessa forma moderna de alcançar os corações sem aquele bem imediato a ser trocado, mas somente a força da ideia? Como é que você vê essa modernidade e como é que isso vai nos levar para o futuro, para uma nova política no Brasil? Risco há em tudo. Essa é a condição inerente da situação humana, né? Risco há em tudo. Mas a grande questão é que o risco muito maior é proibir isso. A gente já viu o que acontece em países, ou em situações, ou em governos, né? A história está aí para não mentir. O que acontece quando você faz a proibição do pensamento livre, ou quando o Estado tenta te dizer o que você pode pensar, o que você não pode pensar, ou efetivamente que você não está autorizado a discordar.
Tem uma frase do Voltaire que eu gosto muito, que fala: não é nada mais perigoso do que você estar certo aonde os poderosos estão errados. E isso realmente reflete hoje a situação do Brasil. É extremamente perigoso. Você faz uma crítica e de repente você pode ser colocado num inquérito que está rodando eternamente há 6 anos, né? Um inquérito... 6 anos, gente. Vocês são os delegados, vocês sabem isso. Não pode acontecer. O inquérito tem que ter um prazo para terminar, tem que ter foco, tem que ter objeto. As pessoas têm que saber pelo que estão sendo investigadas, tem que ter acesso às provas, acesso à acusação e à denúncia. E a gente vê que isso não ocorre no inquérito 4781, que convenientemente é chamado de inquérito das fake news. É tipo Orwell, né? Com o Ministério da Verdade, né? Então, assim, o Brasil praticamente é uma paródia de uma democracia, mas a imprensa, chamada imprensa profissional, está completamente satisfeita em manter as coisas como estão, porque a própria tirania que faz esses absurdos jurídicos e essas crueldades constitucionais, ela defende que somente a imprensa profissional tem que existir. As pessoas não têm que ter o direito de ter um microfone e ter um celular e falar a verdade, ou falar o que elas estão percebendo como verdade, ainda que seja mentira. A pessoa tem que ter o direito de falar. Tem alguns riscos? Tem, mas geralmente esses riscos não são nem um pouco comparados diante do risco de você censurar o que essa pessoa tem para dizer. E é o que eu sempre falo, o Brasil precisa urgentemente de uma primeira emenda aos moldes dos Estados Unidos, que é a primeira emenda que determina a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Né? O pessoal até brinca, né? Tem a primeira emenda dos Estados Unidos, tem a segunda emenda caso a primeira não funcione, né? Caso o governo não respeite a primeira, né? A segunda, para quem não sabe, é que dá acesso às armas, né? Todo americano tem direito a portar as armas para sua defesa. E a primeira emenda defende a liberdade de expressão, e é justamente por isso que é muito difícil você implementar uma tirania nos Estados Unidos, porque todo poderoso lá está suscetível a receber qualquer tipo de crítica. E é justamente isso que a gente precisa aqui no Brasil, onde os poderosos não se sintam acomodados ou se sintam confortáveis em extrapolar, em assassinar princípios constitucionais tão sérios quanto a liberdade de expressão. Eu te fiz esse questionamento porque na ciência política a gente estuda sobre a rigidez de modelos políticos. Assim, eu tenho alguns prediletos ainda aqui, utópicos, a sofocracia. Platão defendia, na sua obra República, que nós deveríamos buscar governos de pessoas sábias. E o modelo que mais se aproxima da busca da sabedoria é o modelo que a pessoa tem que se expor ao microfone para falar, ainda que ela possa ser demagógica. Mas o modelo que vai passar por uma depuração eleitoral de que essa pessoa precisa ser minimamente sábia para me convencer, o modelo mais próximo de democracia é esse, que a pessoa se expõe nas redes sociais. Por isso que me traz muita curiosidade o estudo sobre esse fenômeno da construção de lideranças políticas que vem pela internet. Eu concordo com você. Se é para buscar o mais sábio e não o mais articulado, politicamente, o que tem dinheiro, o que tem história, o que é aristocrata, oligarca, a única forma de se buscar isso é uma exposição. E existe uma característica, né, carismática dessas pessoas que conseguem atingir multidões que outros não têm. Se eu pegar agora esse microfone e começar a fazer um discurso político, acho que nem minha esposa assiste. Então, não é qualquer um que chega e começa a falar e consegue arrastar a multidão. Então, são características próprias de uma nova forma de fazer democracia que se aproxima muito mais daquele utópico modelo da República de Platão, né? Que é a sofocracia, que é um governo dos sábios, porque essa pessoa, para convencer multidões, ou ela é uma psicopata demagógica, ou ela é realmente muito sábia. Então, eu gosto dessa modernidade. Não sei onde nós vamos chegar, quais são os efeitos, as consequências que nós vamos ter, porque é um modelo ainda muito novo pela abertura tecnológica, mas é um modelo que me agrada, porque realmente há uma exposição e há um crivo muito mais acentuado. É legal ler comentários. Eu confesso que eu passo o meu dia lendo comentários. As pessoas fazem um juízo racional sobre aquilo que é falado. E antigamente a gente não tinha isso. Era uma célula de decisão sim, uma célula de decisão Y, e isso não era possível, o que hoje é permitido à população ponderar sobre o acerto ou desacerto de um discurso político. Concordo, 100%. O Milo Yiannopoulos, né, que foi um jornalista britânico radicado nos Estados Unidos e contemporâneo do Ben Shapiro, né, uns 2016 por aí, eles surgiram juntos, assim, explodiram juntos, né, melhor dizendo, já falavam antes. Ele falou, olha, a luz é o melhor desinfetante. Então toda ideia que tiver, ela tem que vir para a luz.
E é somente através de um livre mercado de ideias é que você vai poder escolher qual que é o melhor. Uhum. Se você tem uma curadoria de conteúdo, principalmente feita por uma pessoa que não recebeu nenhum voto, como um juiz, um ministro, tá completamente errado. Então você não tem mais um livre mercado de ideias. Agora você tem um editorial do governo de plantão ou do tirano de plantão que vai determinar o que está sendo autorizado a pensar no país. E aí você acha isso aonde? Nos modelos mais autoritários do mundo, que é Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, né, com Hugo Chávez e agora com Maduro. E é justamente e quando você vai olhar os princípios, quando você vai olhar as pessoas que é esquerda e os ditadores que a esquerda bajula no mundo, você entende porque que eles têm esse combate contra a expressão. Eles sempre falam, agora eles criaram, né, uns 5, 6 anos para cá, eles criaram esse termo, né, discurso de ódio. Então, tudo que eles não conseguem refutar vira automaticamente discurso de ódio. Porque dá muito trabalho você refutar um bom argumento. Você tem que pensar, você tem que ter fontes, você tem que argumentar, você tem que ser articulado. Você tem que, principalmente, talvez o mais difícil para o esquerdista, fazer sentido no que você está falando. E eles não conseguem conjecturar tudo isso e elaborar um argumento. Então, o que é mais fácil fazer? Você está cometendo discurso de ódio. Você é racista, você é fascista, você é misógino, você é transfóbico, você é homofóbico. Logo, eu não preciso refutar aquilo ali, ainda que tenha sido algo perfeitamente concebível dentro de um debate. Eu não preciso xingar um esquerdista hoje para ele me acusar de ter sido deselegante ou de ter cometido discurso de ódio contra ele. Basta basicamente eu aplicar fatos. Então, o Thomas Sowell fala muito isso, né? A esquerda tem esse domínio e tenta fazer esse monopólio da intelectualidade, né, dos intelectuais, que é o que ele chama, né, os intelectuais da sociedade. Ele tem um termo diferente para intelectuais aqui. Não é simplesmente aquela pessoa que estuda, mas é basicamente aquela pessoa que vive de distorcer os fatos para poder justificar a esquerda. Porque ele fala, a esquerda defende coisas tão absurdas, tão contra a sensatez humana, tão contra o bom senso, que são necessários intelectuais para poder defender aquilo ali. Você não consegue pegar o cidadão comum e defender aquilo, né? A questão do aborto, você vai ver que na sociedade brasileira, a maior parte do cara pode ser pobrezinho, pode ter votado no PT a vida inteira, lá no interior da Bahia. Você pergunta pra ele se é a favor do aborto, ele e a mulher dele vai falar, não sou, é uma vida. Não quero tirar a vida do meu filho aqui. Agora, você vai num meio intelectual lá do Leblon, todo mundo lá é a favor do aborto. Né? Então, esse pessoal, realmente eles dependem disso e dependem principalmente da censura do discurso, porque eles não conseguem manter. É por isso que eles perdem todos os debates. É por isso que eles tentam censurar programas de debate. Né? Tinha o programa da TBC aqui, e o candidato, o deputado do PT, o Mauro Rubem, tentava constantemente derrubar esse programa de debate. Né? Falava, não, tá dando espaço para extremistas, tá dando espaço para discurso de ódio. Só que tem um fenômeno também que várias pessoas se negam a apreciá-lo, principalmente dentro da imprensa, que foi a brutal radicalização de todo o pensamento esquerdista possível dentro de qualquer área que você vai imaginar. Se você olhar, por exemplo, o maior, digamos assim, representante político da esquerda do século passado foi o John Kennedy. Né? Era um cara que era a favor da imigração controlada, de critérios rígidos para a imigração dos Estados Unidos. Era um cara que era cristão. Era um cara que era, pelo menos nas suas manifestações maiores, contra o aborto. Era um cara que era a favor do armamento da população, a favor da segunda emenda americana. Um cara com todas essas características hoje, que era o maior político de esquerda do século XX, hoje ele é um radical de extrema-direita. Porque a esquerda se radicalizou em tudo. Então a esquerda ela se radicaliza e como ela tem um certo domínio que ela conquistou nas universidades e esse domínio passa, obviamente, para os professores, depois passa para os profissionais da mídia, a esquerda se radicalizou e a mídia foi com ela. Então hoje você vê mídia defendendo criança trans. Hoje você vê mídia defendendo o conceito estúpido, né, e teórico do racismo estrutural, de que a sociedade brasileira é inerentemente racista e que todo branco é racista ainda que ele não queira. A mídia defende isso abertamente. Então, aquela pessoa que simplesmente ficou parada, ainda que ele fosse de esquerda, ficou parado aqui defendendo as mesmas coisas que ele defendia como uma pessoa de esquerda no século XX, ele agora ou é um cara de direita ou é um radical de direita. Né? Então é justamente por isso que a esquerda precisa, sim, cercear o discurso, acabar com o discurso, acabar com o debate. Se tiver debate, não tem como a ideia do esquerdista sobreviver. A grande verdade é essa. E eles vão lutar até o fim. A verdade é a principal inimiga deles. E essa talvez seja a maior vantagem da direita. Né? Desde que você trabalhe norteado pela verdade, construa seus argumentos norteado pela verdade, muitas vezes você vai errar, você não é perfeito, mas se a verdade for seu norte, você sempre vai estar em vantagem comunicativa e argumentativa em relação ao esquerdista. Quando a conversa é boa, o tempo passa ligeiro, né, doutor Adriano? Nós já estamos aí com meia hora de bate-papo.
E a gente vai agora para um intervalo rapidinho. Para você que está em casa assistindo, é só o tempo da vinheta e a gente já volta com o Fred Rodrigues. Olá, estamos de volta com agora o segundo bloco do podcast Autoridade Policial. Estamos aqui com o Fred Rodrigues. Eu devolvo a palavra agora para o doutor Adriano Costa para dar sequência a essa nossa conversa. Então, eu não vou começar na parte séria, não. No segundo bloco, a gente vai descontrair um pouco. O senhor foi skatista? Conta pra gente como é que foi esse histórico no skate. Eu ainda me considero, né? Eu só não tô conseguindo andar, né? Ganha uns quilinhos aí. Pra andar de skate você tem que perder peso e pra perder peso você tem que andar de skate. Então eu tô meio preso no limbo aí por enquanto. Mas sim, desde o 2000, né? Comecei a andar ali em 9 de junho de 2000 e andei, assim, de uma forma constante até 2021, por aí. Aí depois acabou que as atribulações da vida não deixaram mais. Mas ainda tento e é um esporte que me ensinou muita coisa. Acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Já futebol, jiu-jitsu, já competi em jiu-jitsu. Mas skate realmente é extremamente difícil. Tem um meio, obviamente, hoje melhorou bastante. Na época que eu comecei ali, no começo dos anos 2000, ainda era um pouco mais estigmatizado e com certa razão, né? Tô aqui para adorar, tô aqui para passar um verniz de mocidade no negócio, não. Mas hoje melhorou bastante, tá profissionalizado, tá nas Olimpíadas, né? Então hoje eu vou na pista de skate, eu vejo hoje lá muito mais pais de família. Naquela época tinha, mas era bem pouco. Hoje eu vejo pais de família, levando a mãe, os filhos, tudo começando. Então hoje o skate tá pegando um caminho muito bom. Mas eu acho que sempre vai manter um pouquinho daquele aspecto, para utilizar o termo leigo aqui, o termo social, radical do negócio. Eu até ia comentar que hoje é esporte olímpico, né? E o Brasil tem atletas medalhistas, né? Você acompanha? Você assiste? Acompanha. Não, todo campeonato. Inclusive, teve um campeonato. Hoje é segunda ou terça, né? Teve um campeonato domingo agora aqui. Aqui em Goiânia. Foi, aqui dos maiores campeonatos, inclusive com o pessoal. Tem um menino muito bom, qual que é o nome dele? O Gui Curi, tá ganhando tudo lá fora, veio aqui competir. Raíssa, né? Uma que é muito a Raíssa, boa, né? Leal, né? A Raíssa Leal tá ganhando, né? O feminino. Você já fadinha mais, já tá com quase 20 anos, né? Então, são atletas jovens, né? Atletas são muito atletas jovens. Adolescentes. Sim. Praticamente os... O skate deu um boom muito grande, assim, de evolução. É um esporte que evolui bastante, né? Você pegar skate hoje, 5 anos atrás, assim, as manobras estão muito diferentes. É uma evolução exponencial no skate. E a gente tem a Raíssa, mas tem, se não me engano, foi o Kevin Hoffler, que foi medalhista nosso, Bob, é gente demais, tem muita gente. O Brasil é um talento gigantesco para skate, infelizmente. Bob Burnquist. Tony Hawk, sou o tempo do Tony Hawk. O Tony Hawk tá até hoje, Tony Hawk tá tem uns 80 anos. Tony Hawk acho que tá com 55. Eu tinha 20, o cara já era e anda até hoje. Skate, anda até hoje, Tony Hawk, acho que ele tá com 55, 56. E o Chorão? Não quero mais saber de skate, não. E futebol é Flamengo, né? Não, né? Tem muito tempo que eu não acompanho futebol. Acompanhava o Palmeiras na infância. Na época de 93, 94, tava ganhando tudo ali. Eu falei, opa, vou torcer pro Palmeiras, mas agora pode eu já não torcia. Eu não tô acompanhando, eu raramente acompanho. Inclusive, na nossa candidatura aqui pra prefeitura, o meu vice é o Leonardo Riso, né? E o Leonardo Riso é apaixonado do Vila Nova, foi presidente do Vila Nova. E, Léo, você tá tirando nossos votos do Goiás aí e tal. E nem tinha como eu falar, eu sou do Goiás, o Léo é Vila Nova, porque eu não tava acompanhando muito futebol, mas... Que bom que ele entrou agora na pauta de eleição Goiânia, que aí a gente quer entender maior como é que foi essa junção com o Novo, né? O Leonardo Riso é do Novo. Como é que foi essa junção? Ela nem sempre acontece, né? No Brasil, PL e Novo nem sempre estão juntos nessas candidaturas. Foi por afinidade pessoal? Foi uma afinidade de pauta? Como é que foi essa junção PL e Novo? Eu fui o último a entrar na disputa, né? O Gustavo saiu e eu entrei, assumi o lugar dele aqui, com o Bolsonaro indicando. Inclusive, quando eu entrei na disputa, as prévias de debates da pré-campanha já tinham acontecido, ou seja, até o Leonardo já tinha feito, debate não, a sabatina, já tinha feito a primeira sabatina, né, das redes de TV. Então, ou seja, ele já tinha até sido sabatinado e eu nem tinha entrado na disputa ainda. Mas aí ele sentou lá para conversar com a gente, né, eles estavam com uma expectativa, né, se o Leonardo conseguir 10 pontos, até tal data, a gente mantém a candidatura. Senão, a gente vai procurar uma composição.
E o Novo, né, até pela articulação, o partido começando agora, aqui, principalmente aqui em Goiás, não conseguiu os 10 pontos, não por falta de capacidade. Eu costumo dizer que o Léo era um dos caras mais capazes ali na campanha, sem dúvida de conhecimento da cidade, maior que o meu, inclusive, né? E era um privilégio muito grande ter ele como vice. Então, a gente sentou, teve uma conversa muito boa, e ele conta, né, que ele saiu de lá decidido, falou, olha, só vou ele era o vice mais cobiçado na época, tanto pelo nome, né, já conhecido na cidade, quanto pelo conhecimento, capacidade de agregar numa futura administração. Era o vice mais cobiçado. E ele falou, olha, só vou se for com o Fred, não adianta tentar fazer acordo. Aí teve uma pequena dissidência lá dentro da ala do Novo, mas tanto o Alano quanto ele mantiveram a palavra e acabou que ele veio com a gente. Eu fiquei muito feliz, muito honrado de trabalhar com ele. Uma pessoa que a gente fazia nossas carreatas, né, 3, 4 horas de carreata, passava por centenas de ruas e praticamente todo lugar ele tinha alguma coisa que tinha que fazer. Ele, Fred, essa rua aqui desemboca ali, ó, cai aqui no Manancial, cai no Manascente, a gente tem que consertar. Todo lugar, todo bairro, ele conhece todo o bairro de Goiânia. Aí, mas é a área que ele trabalhou, né? Trabalhou no ramo imobiliário, quase 70 anos, é um cara muito inteligente, obviamente, o sucesso que ele teve na vida pessoal fala por si. E combinou muito bem, é um cara que não precisa da política para sobreviver, né? E gostou muito do nosso... que ele falou assim, eu tô gostando muito do espírito de vocês, defendendo os valores, defendendo os princípios, né? E acabou que ele ficou, acho que ele é o cara mais de direita do Novo hoje, não que o Novo não seja de direita, a gente vê o Marcel Van Hatten, por exemplo, fazendo um excelente trabalho, né? O Zema também fazendo um excelente trabalho, mas eu acho que o Léo se aproximou, gostou muito do PL, foi uma honra ter participado com ele. Até hoje, meu amigo, converso com ele praticamente todos os dias aqui. E como é que foi essa experiência numa campanha para o Executivo? Porque você já tinha sido candidato para o Legislativo em outras ocasiões. E aí, agora, para o Executivo, como é que foi? Conta para nós essa campanha, essa experiência, as pesquisas. E aí, você foi o mais votado do primeiro turno. Como é que foi isso tudo? Diz para nós. Assim, muito diferente, né? Acho que quando o Gustavo estava... Lá no comecinho, o Gustavo saía primeiro nas pesquisas, né? Eu lembro que saía ele, o Vanderlan e a Adriana, aí eles revezavam, cada pesquisa mostrava um na frente, né? Mas de qualquer forma, aquelas pesquisas eram feitas com 80%, 85% de indecisos. Então, basicamente, era 15% da população respondendo a pesquisa. Mas já era um indicativo. Aí acabou que, por motivos ali pessoais dele, do próprio PL, né, de conjuntura política, ele atuando como um excelente deputado federal, ficou decidido que ele não participaria da eleição e se manteria deputado federal. E o próximo nome, né, levaram alguns nomes para o Bolsonaro, e o que ele aprovou foi o meu. Eu fiquei muito feliz, claro, recebi com muita humildade, né, e assim, um certo frio na barriga, né. Eu até então estava me preparando para vir para uma campanha de vereador, após ter meu mandato de deputado estadual retirado de mim, né, pela Carmen Lúcia, pelo Moraes, pela aquela composição do TSE naquela época, que também tornou o Bolsonaro inelegível, em julgamento virtual, no meu caso, pior ainda. Então eu estava me preparando para retornar como vereador, né, e já fazendo um trabalho, e de repente ser colocado praticamente no centro das atenções, que é a campanha de executivo, né. A campanha de executivo para o município restringe muitas opções. E quando a gente começou esse trabalho, eu posso dizer que no começo ali, até algumas pessoas que estavam próximas assim, e foi bom pra gente poder filtrar, saíram fora, né? Usando a redundância aqui, falaram, se não é o Gustavo, não tem chance, acabou, PL acabou, não tem como, nem o Bolsonaro faz milagre aqui. E não tem chance e tal, e muita gente se dizia amigo, que podia contar, porque então eu era vice do Gustavo, né, eu encontrava essas pessoas, falava, não, e aí, meu prefeito, tal, você pode contar comigo aí, rapaz, mas na hora que eu fui o candidato da chapa, né, titular, aí que eu vi que não podia contar mesmo. Mas eu não posso reclamar disso, porque esses foram uns ou os outros, né, mas a maioria da população, a maioria do pessoal de direita abraçou, nossos candidatos da chapa abraçaram. O presidente Bolsonaro veio aqui 2 vezes no primeiro turno e 2 vezes no segundo turno, acompanhou as apurações aqui. A nossa primeira-dama Michele veio, o Nicolas veio, né, a Bia Kisses, nossa, gente demais, pessoal do Novo veio, né, o Zema, o Van Hatten. Então eu não posso reclamar, fui muito abençoado, né, a aceitação que eu tive aqui, o carinho da cidade comigo. Até hoje eu saio na rua, o pessoal canta o jingle, né? O Fred é o Fred, é o Fred. Eu não aguentava mais aquela música. A música tinha 27 segundos, que é um jingle, né? Roda. E a carreata tinha 4 horas. Então vocês fazem as contas. Tocando o tempo inteiro no 12 ali no trialero. O loop de 27 segundos durante 4 horas. Mas eu acho que o principal que a gente conseguiu fazer foi mostrar para a população um projeto coerente. Eu não
iria fazer composição antes de assumir, para evitar o velho tomar lá da cá, se era o que todo mundo criticava no Rogério, né? O Rogério virou a vidraça das eleições. Então vinha Adriano, vinha Vanderlan, vinha Mabel, todo mundo batendo, você perdeu a mão da prefeitura. A prefeitura está sendo comandada pelos vereadores, o vereador tem mais cargo que não sei o quê. Todo lugar aí tá tomado por apadrinhado político. E aí, de repente, eu via todo mundo ali fazendo as composições, aí todo mundo buscando apoio de cá, e já loteando a prefeitura, e eu falei, gente, mas vocês estão criticando o Rogério fazendo mesmo, né? Então eu não fiz no primeiro turno, e não fiz no segundo. O nosso crescimento ali no comecinho, as pesquisas. Primeira pesquisa, lembro até hoje, já colocou a gente lá no... Acho que tinha 7 candidatos, eles colocaram a gente em 8º, né? E eu lembro também que algumas pesquisas ditas grandes, né? SERPs, né? Jornal Opção, na quinta, sexta-feira, com a eleição do primeiro turno no domingo, me colocando em 4º, 5º lugar, gente. Aí no domingo abre a urna, eu tô em primeiro, com uma vantagem considerável, né? Mais de 20 mil votos à frente do Mabel, que era o segundo colocado. Então, as pesquisas atrapalharam muito. Porque tinham muitas pessoas de direita aqui em Goiânia, e eu escutava isso, né? E escutava de pessoas trazendo recado para mim também, falando, nossa, Fred, eu tô tentando conseguir voto para você lá na minha família, mas tá difícil, eu vou votar. Mas meu pai, minha mãe gosta de você, gosta do Bolsonaro, mas não quer votar em você porque tem muito medo do PT ganhar, então eles querem votar no Mabel, porque o Mabel tá em primeiro na pesquisa. Não tava. Eram as pesquisas mentindo. Porque ele não ganhou. Eu não ganhei todos esses votos da sexta pro sábado. Né? Então as pesquisas estavam mentindo e com a cara lavada eles mentem, fazem esse erro absurdo e de repente no segundo turno começam a fazer as pesquisas do mesmo modo como se não tivesse acontecido nada. É parte do jogo, mas sem dúvida o fato como essas pesquisas atuaram ajudaram muito o Mabel. Porque se essas pessoas que votaram nele no primeiro turno não tivessem votado, porque enxergavam em mim uma possibilidade real de vencer, como foi o caso do primeiro turno, ele não teria tido os votos suficientes para ir para o segundo. A Adriana queria. Eu acredito que num segundo turno com a Adriana a gente teria ganho aqui. E assim, fazendo uma análise, eu acho que vocês... Mas não tô reclamando como mal perdedor não, viu, pessoal? Tô só fazendo uma análise concisa dos fatos. É o que é, Goiânia escolheu o que escolheu e com as consequências ou com os benefícios. Sim, mas acredito que depois das eleições vocês devem ter sentado e analisado pontos positivos e negativos das estratégias de campanha. Tem algo que você repetiria em uma eventual campanha futura? Ou você abandonaria e mudaria a forma de abordagem em outro ponto? Essa avaliação aconteceu? Algo você manteria e algo você não manteria na estratégia de campanha da Prefeitura de Goiânia? Sim, é difícil, porque eu acho que a gente fez um trabalho muito bonito, né? Sair lá atrás em último lugar e sendo o último a ser apresentado como candidato oficial e chegar vencendo o primeiro turno. Claro que mérito disso é da direita aqui, da força dos valores e princípios da direita que estão enraizados no coração da maioria dos goianos e goianienses, né? E claro, o presidente Bolsonaro, todo o pessoal do nosso partido que trabalhou e minha equipe, né? O mérito meu, assim, é 10, 20%, é só pôr a cara mesmo. A gente tinha uma perspectiva muito boa para os debates, né? Até então, antes dos debates, eu aparecia ali em 4º, 3º. As nossas pesquisas internas, nosso track, já me mostravam entre os 3, né? Apesar das pesquisas oficiais aparecer lá em 5º, 6º, já me mostrava entre os 3. Eu falei, gente, vamos esperar o debate. Um debate vai nivelar o campo. O debate a gente consegue debater bem com eles, né? Todos eles aqui têm flancos a serem explorados, todos eles aqui têm congruências, incoerências. O que a gente tem que manter é a coerência do discurso para eles não poderem explorar esses erros na gente. Então, não sei se eu faria algo diferente. Ainda que a gente não tenha ganhado a eleição, ainda que a gente não tinha tido mais votos, eu senti que a gente saiu como vencedor nessa eleição. A gente tive 214 mil votos no primeiro turno e 284 mil no segundo. Eu ganhei 70 mil votos, né? Nós ganhamos 70 mil votos do primeiro para o segundo, sem que eu tivesse feito nenhum acordo. Eu não prometi secretaria nenhuma para ninguém, eu não prometi cargo nenhum para nenhum vereador, tanto que a imprensa noticiava, né? E o Mabel tinha orgulho de noticiar. O Mabel já fechou com 30 vereadores. O Mabel já fechou com 8 partidos políticos, inclusive com o PT, PSD, do Vanderlan, do Cajuru. Então, eu não sei. É difícil, também não acho que foi uma eleição perfeita. Eu acho que seria um microajuste assim, de posicionamento, motivar mais a nossa militância, né? Muitas agendas em choque ali, a gente não podia comparecer nas duas ao mesmo tempo, tinha que escolher. A gente fez também mais uma vez, fui o que menos gastou, fui o que menos gastei na minha eleição para deputado, fui o candidato a prefeito que menos gastou, inclusive, assim, pelo menos dos que
dos que ficaram ali entre os 3, 4 primeiros, né? Vanderlan, Adriano e Mabel, e eu fui o que menos gastei. Então, eu não sei, eu acho que o que eu aprendi ali é difícil, que eu não quero desonrar a história que a gente construiu. Falar, eu teria feito diferente, teria aceitado o que os vereadores estavam pedindo, teria aceitado o que os partidos políticos estavam pedindo. O que a gente fez foi manter uma campanha coerente, com valores e princípios mostrados devidamente, com muita clareza para o público que a gente defendia, tentar devolver Goiânia, né? Nosso slogan era esse, né? Goiânia vai parar de trabalhar para a prefeitura vai voltar a trabalhar para Goiânia, que efetivamente é o que tinha que acontecer. E isso nos deu os votos que deu, né? Pelo menos eu falo assim, ó, agora a gente sabe certinho aqui em Goiânia quem não vende voto. Com quantas pessoas em Goiânia não vendem voto. A abstenção foi muito grande também, eu entendo, né? Ficou um pouco polarizado a situação. Tava no meio de um feriado também, ainda que o governador tenha adiado o feriado, né? Por decreto, mas a abstenção foi muito grande, mas eu acredito que seriam ajustes pequenos, nada muito grande, e com certeza nada no quesito de valor e princípio seria mudado, não. Você acha que um dos fatores determinantes, é claro que existem vários, é um resultado multicausal, os votos do PT, eles migraram para o candidato Mabel? A conta quase corre, a conta quase fecha. Mabel teve 190 mil votos e a Adriana teve 160. Né? E ele terminou o segundo turno com 350. Então, praticamente, os votos todos do PT foram para eles. E olha que eu ganhei voto, eu não perdi voto e nem mantive, né? Eu ganhei 70 mil votos do primeiro para o segundo. Então, assim, eu acredito que a gente pegou um pouco das abstenções, né? O pessoal que realmente viu uma questão de mudança, mas o PT fez campanha aberta contra mim. Dizia que era necessário impedir o fascismo, impedir a extrema-direita de chegar em Goiânia. Né? Então eles fizeram campanha aberta contra mim, mais uma vez com esse discurso, né, politicamente terrorista deles. Nosso advogado chegando ali, Rodrigão, seja bem-vindo, meu querido. E esse discurso político terrorista deles, né, de tentar desumanizar o adversário, isso eles fazem como ninguém, né? Desumanizam o adversário para que você não tenha direito nem mesmo a se expressar e toda opinião sua seja caracterizada como um crime ou um discurso de ódio automaticamente. Mas a verdade é que eles querem ganhar de todo jeito, né? O PT é muito sujo nisso. Eles não têm valores e princípios, eles têm interesses. Né? Eles querem ganhar de todo jeito. Então, por exemplo, eles fizeram toda a força para o Mabel ser eleito. Aí o Mabel foi e atuou pela taxa do lixo. E aí eles vão lá e falam que é um absurdo a taxa do lixo. Não, mas vocês votaram por isso aí. O Mabel já tinha avisado. Ele avisou que um dos projetos de campanha meu era eu não vou criar nenhuma taxa, nenhum imposto novo e vou atuar para diminuir o IPTU. Né? E o Mabel nunca fez esse compromisso. Então eles sabiam basicamente e agora tentam atacar para ganhar em todas essas situações. Né? São muito oportunistas politicamente, mas graças a Deus o estado de Goiás e Goiânia não deve dar uma chance para o PT no executivo tão cedo. Só para continuar e concluir esse processo todo. Fred Rodrigues sai com uma musculatura diferenciada desse processo todo. É fato que já existiu uma musculatura, mas você sai com uma musculatura diferenciada desse pleito de Goiânia. Quais são os próximos passos de Fred Rodrigues na política? Eu gostaria muito de ter terminado meu mandato de deputado estadual. Né? Foram 42.784 votos, fui o deputado estadual mais votado de Goiânia. 8º mais votado do estado, né? Claro, ali com muita força da direita, né? Que estava votando no presidente Bolsonaro em 2022. Então, eu gostaria de ter terminado aqui. Acho que a forma como esse mandato foi retirado e essas vozes caladas por uma tecnicalidade jurídica, né? Uma suposta não prestação de contas, que na verdade foram prestadas e o erro foi do próprio Justiça Eleitoral que reconheceu o erro aqui em âmbito estadual, mas o TSE revogou isso. Né, num julgamento virtual, fui o primeiro deputado da história a ser cassado em plenário virtual, né, eu costumo brincar, né, o Moraes me cassou por excesso de democracia. Então eu gostaria de ter terminado, né, fiquei só um ano lá e a gente atuou muito bem, né, até hoje eu mantenho amizade com vários deputados lá que elogiaram bastante a nossa passagem. Mas eu acredito também que a exposição que a gente ganhou aqui, 283.054 votos para a prefeitura, pode sim nos credenciar para um deputado federal. E que eu tenho escutado da população, e eu vou muito pela população, né? A vantagem de você ter redes sociais é essa, você tem uma comunicação direta, você não precisa esperar o marqueteiro te trazer, eu entro nos comentários lá e vejo o que o pessoal está falando. São centenas, às vezes milhares de comentários, se for olhar Facebook, Instagram, YouTube, todas as redes que eu tenho, são centenas, milhares de comentários ali todas as semanas, e eu vejo que tem muito esse pedido, né? Fred, a gente precisa de você em Brasília, você tem que ir para deputado federal, ou talvez senador, né? Tem essa possibilidade. O Gustavo Gayer é hoje nosso candidato oficial e continua sendo candidato oficial, mas nós teremos 2 vagas.
Então não há divisão de votos, né? Não é algo que impeça logisticamente a eleição de 2 senadores de direita, né? Porque quem vota no Gustavo pode votar em mim, quem vota em mim pode votar no Gustavo. Então, mas a questão do Senado vai ser efetivamente decidido no âmbito nacional, né? Pelo presidente Valdemar e principalmente pelo presidente Bolsonaro. Mas eu tô pronto porque o que o partido precisar de mim. Se precisar que eu volte para estadual, vou para estadual também tranquilamente, tem coisa para fazer lá ainda. Se precisar que eu vá para Brasília como deputado federal, vou tranquilamente também e vou brigar lá. Eu acredito que a próxima legislatura vai definir verdadeiramente os rumos do Brasil, porque a gente precisa restabelecer o sistema de freio e contrapeso constitucional que foi derrubado, né, por um poder que está tomando conta de tudo. E se tiver oportunidade de Senado também, que nesse momento é a que menos me parece provável, né? Eu diria que tá tão provável quanto a de deputado estadual. Mas a gente, sem dúvida, vai estar pronto para assumir, né? Mas política é muito, muito dinâmica, cheia de surpresas, né? Ano passado, essa hora, eu não sabia que eu ia ser candidato a prefeito de Goiânia, né? E a gente terminou tendo um resultado muito bom no primeiro turno e no segundo. Então, eu costumo dizer que você tem que se preparar, né? E na hora que chegar o desafio, você vai saber se você consegue enfrentar ou não. E, graças a Deus, até esse momento, mesmo os que a gente não venceu, a gente conseguiu enfrentar. Fred, boa parte do pessoal que assiste a gente aqui são colegas nossos, delegados de polícia, né? A gente está se encaminhando ali para o finalzinho da nossa conversa. Eu queria saber de você um pouco como você tem acompanhado a questão da segurança pública, estadual, nacional, municipal, e como você vê aí a importância dos delegados de polícia, né, na construção aí de uma sociedade mais segura. Eu acho que todos os agentes, né, de segurança pública e claro que obviamente cada um dentro do seu próprio quadrado, dentro da sua própria atribuição, são essenciais e são uma pauta prioritária da direita, essa defesa sendo feita, porque a gente vê que um dos pontos argumentativos da esquerda hoje em dia é justamente esvaziar o poder individual, esvaziar a liberdade, né, ou às vezes criar. Aqui a gente tem um nome, né? Força Nacional, mas, por exemplo, a Venezuela tem a Força Nacional que é praticamente totalmente subordinada ao governo federal e a gente vê essa movimentação acontecendo. Uma movimentação que busca, sim, esvaziar a independência. Quanto mais pessoas controladas sobre o regime centralizado estatal, melhor para o governo, melhor para o presidente de ocasião. Ele manda em todas as polícias. Eu já sou um defensor da independência, sou um defensor que você, não só da independência no quesito investigativo e de atuação, mas até mesmo no quesito executivo, né? Eu fico revoltado quando eu vejo o governo centralizando. Eu gosto muito do aspecto dos Estados Unidos, onde você tem um código penal por estado, onde você tem diretrizes educacionais por estado. Aqui não, aqui o governo federal mandou uma coisa. Se o governo federal falar que amanhã ideologia de gênero é quesito obrigatório na base curricular, tem que ser, ué. Ainda que não tenha nenhuma teoria, mas pegou a ideologia e os interesses lá, então tem que ser. Então eu defendo muito a liberdade de todos. Acho que todas as vezes que eu subi na tribuna da Alego, eu deixei isso muito claro. Né? Construí um relacionamento muito bom, né, com a Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, PF, né, justamente porque era uma das vozes ali que fazia o contraponto a essa agressividade que a esquerda faz contra vocês. E a gente vê isso. Claro, há partes também nos sindicatos, de agentes que são de esquerda, né? O vereador hoje do PT, ele é um ex-PRF, o atual PRF, não sei se está licenciado. Então, assim, essa infiltração. Mas não é segredo para ninguém que a intenção última da esquerda é criminalizar a atuação policial quando ela estiver atuando contra a bandidagem, né? Para utilizar o termo chulo aqui, termo leigo, contra a bandidagem, contra a criminalidade. Eles têm intenção de facilitar. Essas decisões que são tomadas no sentido de vamos proibir operações na favela, vamos proibir operações em tal bairro, a letalidade policial está muito alta. Então, é todo um conjunto de argumentos construídos para amarrar, para acabar com a independência de vocês e para manter naquela, digamos assim, oligarquia burocrática ali, somente os que estão alinhados aos interesses da esquerda, né? Então, eu vejo isso, não sei como vocês veem, mas eu vejo isso nas conversas com as pessoas que eu conheço das diferentes forças. Eu acredito que esse é um pensamento também que incomoda muito essas pessoas, né? E quando você vai, por exemplo, você vê alguns delegados, né, pessoal da Polícia Civil, pessoal da Polícia Militar, que tem medo de se manifestar, né, para não ofender ao executivo de plantão, para não sofrer retaliações. Então, acho que torna mais importante ainda a presença do deputado ali e a garantia do artigo 53 na Constituição, né? Inviolabilidade dos palavras, opiniões ou votos, que também está sendo cerceada.
Então, eu acho que nesse quesito, não só é importante vocês terem as pessoas, e eu sou um grande defensor disso, e um grande admirador, né? A gente tem lá o Major Araújo, que atua muito bem, o delegado Eduardo Prado, que atua muito bem. Não só vocês devem ter seus representantes classistas, mas também as pessoas fora da classe que compram a briga de vocês para defender os interesses. E eu tenho um caso prático, e talvez o Fred nem saiba. Eu e o doutor Eduardo Prado estávamos trabalhando na melhoria estrutural de um projeto que saiu das suas mãos. Com a decisão do STF acerca da hipotética descriminalização do uso, do porte de droga para uso pessoal, você fez um projeto de lei. Chama o Bet para multa lá nos maconheiros. Então, nós começamos a trabalhar, não sei se o senhor sabe, eu e o doutor Eduardo Prado, no sentido de aperfeiçoar essa redação para que nós tenhamos realmente mecanismos concretos, de aplicação concreta, para que o policial não seja colocado numa situação muito desconfortável. Porque às vezes a gente pega o traficante, a primeira argumentação dele é que aquilo é para uso próprio, então eu porto para uso pessoal. Então ficou uma situação muito complicada, porque o policial ele perde um pouco a sua legitimação estatal quando ele vai lá e fala, então tá bom, o senhor me desculpe por estar portando maconha e eu vou me retirar daqui. Então, é uma situação que realmente eu vi a sensibilidade do Fred como deputado estadual no início desse processo. Eu tenho certeza que se eu estivesse lá, eu teria caminhado até o fim dessa pauta. É muito importante. Hoje eu espero que ela caminhe, né, nas mãos ali do deputado Eduardo Prado, porque é algo importante para dar à polícia a legitimação necessária para fazer um trabalho que já é difícil. Nessa intervenção social e que precisa ser uma alimentação da própria autoridade. O policial que vai lá e busca uma intervenção esvaziada, ele volta desmotivado para casa. Então, acho que você nem sabia disso, mas eu estava lá... Eu sabia que o Eduardo, acho que ele estava como relator, se não me engano, na CCJ do processo. Mas como entidade sindical, a nossa função coisa é boa, essa, feliz, de verdade. De lá auxiliar para que as coisas estejam caminhando no sentido de dar ferramentas às forças policiais. Então, para a redação que foi feita, haveria a aplicação dessa multa, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, possibilidade de aplicar essa multa, garantindo o amplo direito de defesa, mas sim, nós teríamos uma ferramenta que contorna uma decisão do STF de esvaziar o conteúdo normativo do artigo 28. A minha época de DENARC, eu e a minha equipe prendemos um sujeito uma vez com 70 quilos de maconha. E a primeira coisa que ele falou para nós é que era para uso consumo, bro. Às vezes ao longo de uma década, mas... Tava indo ver o Bob Marley. 70 quilos de maconha. Não, o Bob Marley é desse jeito, mas assim, foi justamente no decorrer, né, no desenrolar dessa decisão do STF, mais uma vez atropelando o Congresso, aí tentando definir aquela loucura, né? Os caras estavam discutindo entre 20 e 100 gramas, né? Ou seja, um percentual aí de 400% de margem de erro, qualquer a dose segura para consumo ali ou para porte, né? Que não caracterizaria tráfico. E aí a gente viu que os maconheiros em si, né, nessa questão já estavam se preparando para debochar da polícia, né? Os caras já estavam falando, vou soprar maconha na cara do policial. Falei, cara, vamos fazer uma multinha aqui para esse pessoal, que aí pelo menos dói no bolso, quiser consumir, beleza, tá liberado, mas consome só na sua casa. E ficou boa a multa, ficou 420, né, a primeira, e 1.420. Pra quem não sabe, 4,20 é aumentamos um pouquinho. A reincidência. Mas pra quem não sabe, 4,20 é o símbolo internacional do consumo de maconha, né? Que é o horário do recreio, do lanche da tarde lá nos Estados Unidos. Então eles utilizam isso da comunidade dos maconheiros. Aí eu coloquei a multa em 420 para fazer essa homenagem a eles. E nós esperamos que esse projeto vá para frente, porque é um projeto que a gente destina também esse recurso capturado, né? Claro que depois garantido o direito de defesa, esse recurso capturado para retroalimentar políticas antidrogas, seja as realizadas pela Polícia Militar, seja no combate à macrocriminalidade organizada que vende drogas por parte da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil atuando nesse combate, a Polícia Militar fazendo o trabalho educativo e esse dinheiro sendo trazido por essas multas que seriam aplicadas. Eu nunca entendi essa dissonância cognitiva, né, dos defensores, de que você legaliza o consumo, mas continua proibindo a venda, né? Obviamente, você vai aumentar o tráfico, aí. O tráfico vai ter que, se você legaliza o consumo, você vai aumentar o consumo, porque agora ele está facilitado. Se aumentou o consumo, você aumentou a demanda. Alguém vai ter que suprir essa demanda. Se está proibido, você aumentar o tráfico. Não só isso, eu acho que também é um recado racional. Na minha infância, eu sou mais velho que vocês. Bem mais. Bem mais. A gente ia assistir lá, tela quente, aí passava lá aquele
aquela propaganda de cigarro, acho que era Marlboro, aí passava o cara lá no cavalo, aí todo mundo fala, nossa, rapaz, eu queria ser daquele jeito, viril daquele jeito no cavalo. Então, essa mensagem estimulava o consumo. Então, quando também os poderes constituídos dão um recado que esse consumo não é criminoso, veladamente para a população e fala, não, então é seguro fazê-lo, né? Porque a partir do momento que você retira a punição criminal e você não traz nenhuma outra punição do direito administrativo sancionador, por exemplo, você está passando um franco recado para a maioria da população que aquela conduta ela é saudável. Porque é assim que a pessoa compreende. Então, eu acho que esse tipo de recado, criando ali uma multa, ainda que seja de difícil aplicação, ela é um recado que protege o policial do esvaziamento de sua legitimidade e também passa um franco recado. A gente põe na conta de água. Igual o Mabel vai cobrar a taxa de lixo aí na conta de água, dá um jeito de pagar, preocupa não. Não é que o Mabel vê que é recurso para o município, preocupa não, que dá um jeito de cobrar. Enfim. Fred, Adriano, nós já faço. Deixa eu agradecer. Só vincular no município que você vai ver cobrar essa multa aí rapidinho. Deixa eu agradecer sua presença, a sua disponibilidade, o seu carisma é contagiante. A gente vê que você é uma pessoa do bem. Então, conte conosco para seus trabalhos futuros. Eu tenho certeza que será um deputado federal, será um senador, será um governador no futuro, tem um futuro brilhante pela frente. Conte conosco, né? O Sindicato dos Delegados, conte comigo, com o Gilson. Tenho certeza que esses laços precisam ser estreitados, pessoas do bem precisam trabalhar em prol do bem comum. Obrigado, fico muito feliz. Obrigado, Adriano. Obrigado, Gilson, pelo convite. Obrigado, nossa audiência, principalmente, né? A gente faz isso aqui para vocês. Nosso advogado chegou aí um pouquinho atrasado, mas tá aí também, Rodrigão. Obrigado, tamo junto, meu querido. É muito bom conversar com pessoas capacitadas, com pessoas assim que conhecem toda a polícia. A gente foi de Thomas Sowell para a Câmara de Goiânia hoje aqui no papo, então fiquei muito feliz e faltou muita coisa pra gente falar ainda. E fica para uma próxima oportunidade, né? Principalmente, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. A gente precisa mais disso aqui. E aberto ao próximo convite aí, quando vocês precisarem de mim. E é isso, pessoal. Me acompanhe nas redes, Fred Rodrigues GO no Instagram e Fred Rodrigues no YouTube. Se vocês precisarem, estamos lá à disposição. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fred, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Adriano. Muito obrigado por ajudar aqui na condução. E você que está em casa, ou no trabalho, ou em algum lugar assistindo a gente, deixa aí seu comentário, curta, compartilhe e em breve a gente volta com um novo episódio do podcast Autoridade Policial. Muito obrigado. Até mais, pessoal.